Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma, finalmente retornando aqui às nossas atividades. Hoje nós vamos corrigir o nosso primeiro simulado e eu já adianto para vocês que no link aqui da descrição já tem mais um simulado para que você possa praticar e sempre faça isso que eu estou te pedindo. Você vai circulando aquelas questões que você tem certeza que sabe fazer, mas que vai dar um pouquinho de trabalho e tente resolver as questões mais rápidas, mais fáceis possíveis e só depois você volta para essas questões que você circulou, porque você não pode gastar seus neurônios, seus pensamentos com questões que você já sabe fazer. Você só vai deixar ela para um pouquinho no final, quando você já tiver resolvido todas as questões fáceis. E aquelas questões que você não souber, coloca aqui nos comentários que eu vou, inclusive quando eu for resolver as questões no próximo sábado, trazer para vocês a solução no próximo sábado, eu sempre gosto de focar nessas questões que vocês tiveram mais dificuldade, então eu fico mais detalhado aqui. Então, sem muita enrolação, vamos direto aqui para a nossa primeira questão. Não deixe também de se inscrever no nosso canal aqui, se você não for inscrito, e clique aqui embaixo em gostei, que isso me ajuda bastante. Essa vai ser a única moeda de troca, você não vai pagar absolutamente nada. Então, vamos lá para a primeira questão. Faça a leitura das frases sobre conjuntos numéricos. O número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. Bom, como ele está botando aqui de forma geral, colocando n, né, colocando uma letra aqui, n e n mais 1, eu vou particularizar. Eu vou colocar aqui números naturais e verificar se isso aqui é verdadeiro ou não. Então vamos supor que o n aqui fosse o número 3. No caso aqui, o n mais 1 seria 3 mais 1, que seria 4. Eu te pergunto, o número 3, que é um número natural, ele é antecessor do número 4, que também é um número natural? Sim, né? Porque o antecessor, essa palavra ante aqui, significa que vem antes, que é o número anterior, imediatamente anterior. E o número imediatamente anterior ao número 4, aqui nesse exemplo, seria o 3. Se eu colocar no lugar do n5, aqui vai ficar 5 mais 1 dá 6. Então você vai perceber que o 5 de fato é o antecessor do número 6. Então isso aqui é verdadeiro. No item 2 tem o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Isso aqui a gente já viu nas nossas aulas, que o conjunto dos números naturais, representado por esse n, ele é o conjunto formado por 0, 1, 2, 3, etc., até o infinito, e o conjunto dos números inteiros, além de ter os números 0, 1, 2, 3 e 4, ele também vai ter os números negativos. Então vai lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, até o positivo também, 1, 2, 3, até o infinito. E você observa então que aqui dentro dos números inteiros, aqui, ó, do 0 em diante, isso aqui é o conjunto dos números naturais. Então, de fato, o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros aqui, né? Porque ele tá, todos os elementos dos números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então, isso aqui também é verdadeiro. O item 3 tem: a soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par. De novo, ele botou de forma geral, aqui ele generalizou a ideia. Então, basta você saber que são números ímpares, né? O que são números ímpares? Por exemplo, aqui o número 3 é um número ímpar e o número 5 também é um número ímpar. Se eu somar esses dois números, observe só, 3 mais 5 vai dar 8, e 8 é um número par. Se você pegar outro exemplo, sei lá, 11 mais 19, o 11 é um número ímpar, 19 também é um número ímpar, se você somar isso aqui vai dar 30, e 30 é um número par. Ele está dizendo justamente isso, a soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par. Então isso aqui também é verdadeiro. No item 4 tem: entre dois números racionais, A e B, com A diferente de B, existe sempre outro número racional. Perfeito, ó. Vamos imaginar que o nosso número racional aqui é o número 1, no caso o A é 1, e o B seja 2. De novo, né, o item 4 está de forma geral e eu vou particularizar para entender a questão. Por que o número 1 é um número racional? Porque eu posso colocar ele na forma de fração, eu posso racionalizá-lo, colocando 1 sobre 1. Por que o número 2 também é racional? Porque eu posso também racionalizar colocando 2 sobre 1, então esses números viram frações. Entre esse número 1 e o número 2, existem não só um número racional, existem infinitos números racionais. Por exemplo, aqui no meio, entre o 1 e o 2, eu posso colocar, por exemplo, o número 3 sobre 2. Porque 3 dividido por 2 daria 1,5. E 1,5 está aqui dentro entre o número 1 e o número 2. Ele diz que existe sempre outro número natural. E, de fato, sempre vai existir um número natural entre dois números racionais. Porque você pode pegar sempre a média desses dois números aqui, ó.
1 mais 2 dá 3, dividido por 2. Você faz sempre a média dos extremos, que você vai sempre obter um próximo número racional aqui no meio, certo? Então, esse item 4 também é um item verdadeiro. Logo, a sequência correta é aquela que tiver 1, 2, 3 e 4 como verdadeiro, no caso aqui é o nosso item C de casa. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 2 diz: Bernardo e Bruno são colegas de trabalho. Bernardo tira folga a cada 6 dias e o Bruno aqui tira folga a cada 18 dias. Se no 1º de setembro eles tiraram folga juntos, qual será o próximo dia que irá tirar folga juntos novamente? Então, esse tipo de questão é uma questão clássica de MMC. Você precisa calcular o MMC de 6 e 18 para saber quando é que eles vão voltar a se encontrar juntos, a folgarem juntos, no caso aqui. Então, basta a gente calcular então o MMC de quem? De 6 e 18. Só que se você já está aqui acompanhando a nossa maratona, você sabe que quando eu vou tirar um MMC de dois números, onde um dos números é múltiplo do outro, o MMC vai ser o maior deles. No caso aqui, o número 18, ele é múltiplo de 6. Então, só por saber essa informação, que o 18 é múltiplo de 6, eu já sei que meu MMC vai ser o próprio número 18. Mas, professor, não sabia disso. Como é que eu faria na hora da prova? Você faria o 6, depois o 18, depois você faria aqui aquele velho esquema, né? Botar a barra aqui vertical e vai dividindo os dois números ao mesmo tempo aqui. No caso, eu posso dividir por 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 9. Aqui eu posso dividir por 3, aqui vai dar 1. 9 dividido por 3 dá 3, aqui eu posso dividir por 3. Aqui eu vou repetir esse 1 e esse 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui a gente vai ver então que vai ficar 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá realmente aqui o número 18. Isso acontece porque o número 18 ele é múltiplo do número 6. Então, eles vão se encontrar depois de 18 dias. Como eles tiraram folga juntos no dia 1º de setembro, basta a gente pegar agora 18 dias a mais, que no caso vai ser 19 de setembro aqui, né? Então, o nosso item correto dessa questão vai ser o nosso item A de aprovação aí no concurso do Metrofor. Questão de número 3 diz: sabendo que A igual a 5, B igual a 4 e C igual a 2, determine o valor numérico das expressões algébricas, no caso aqui dessa expressão algébrica aqui. A elevado a 3 menos B elevado a 2, que multiplica 2 sobre C elevado a 5 menos 6 vezes B. Provavelmente essa é uma questão que na hora da prova eu faria o quê? Eu circularia essa questão aqui, porque só por essas potências aqui muito grandes, eu sei que a conta ia demorar um pouquinho, apesar de que eu sei fazer a questão. Então, circularia ela, sabendo fazer a questão, eu circularia para poder ir atrás das questões mais fáceis, né? Que são de contas um pouquinho mais ligeiras. Por quê? Porque essa questão vai me tomar bastante tempo, vai me cansar um pouco aqui a mente, vou ter que fazer muitos cálculos. Então, eu prefiro usar a minha energia que eu tenho de início de prova, resolvendo as questões mais fáceis, para depois deixar essas que eu circulei, que eu sei fazer, para o final. Então, eu faria isso aqui, eu circularia e faria depois. Mas como é que a gente faz para resolver essa questão? Basta a gente substituir no lugar de cada letra aqui o valor que a questão te deu. No caso, A elevado a 3 vai ficar então 5 elevado a 3. Então aqui fica 5 elevado a 3. Lembrando que está dentro dos parênteses essa conta. Menos, no lugar do B eu vou colocar então o número 4. Então vai ficar 4. Como B está elevado a 2, fica 4 elevado a 2, que multiplica 2. Tudo isso aqui sobre C elevado a 5. No caso, C é 2, então vai ficar 2 elevado a 5. Menos 6, que multiplica o B, só que o B aqui de novo é o número 4. Então a gente vai resolver essa conta, ó. 5 elevado a 3 seria então 5 vezes 5 vezes 5, essa conta aqui vai dar 125. 4 elevado a 2 seria 4 vezes 4, essa conta vai dar 16. E o 2 elevado a 5 não é 5 vezes 5, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 32. Só para quem não pegou aqui a ideia, 2 elevado a 5 é 2, que multiplica 2, que multiplica 2 vezes 2 vezes 2. Se você fizer essa conta, vai dar, então, 32 aqui. E 6 vezes 4, essa conta dá 24. Então, substituindo os valores, fica então assim, 125 menos 16, que multiplica 2, tudo isso aqui sobre 132, no caso aqui, menos o 24.
Resolvendo então a conta aqui de cima, 125 menos 16, isso dá 109. Vezes 2 dividido por 32 menos 24, isso vai dar exatamente 8. E aqui observe que eu posso simplificar o 2 que está multiplicando, ó, pelo 8 que está dividindo. Eu só posso fazer a simplificação porque é uma multiplicação que tem aqui. Se tivesse mais ou menos, eu não poderia fazer isso. Então vamos lá, dividindo 2 por 2 aqui no caso, vai dar 1 aqui em cima, e dividindo esse 8 por 2 vai dar 4 aqui embaixo. Então vai ficar assim a conta. 109 em cima, já que 109 vezes 1 dá 109, sobre 8 dividido por 2, isso dá exatamente 4. E agora o que a gente faz? A gente vai dividir esses dois números para saber qual é dos itens que eu preciso marcar aqui. E observe só mais uma dica aqui final nessa questão. Eu vou fazer a divisão 109 dividido por 4. Bom, o número 1 não dá para dividir, mas o número 10 dá. 10 dividido por 4 dá então 2. 2 vezes 4 vai dar 8. E 10 menos 8, isso vai dar exatamente 2. Observe que o nosso número aqui em questão, ele começa com o número 2. Ó. Eu já sei que a resposta tem que começar com o número 2. Vou lá nas opções. Não pode ser o item D, não pode ser o item C. Ou vai ser 27,25 ou vai ser 28,50. Então, na hora da prova, você utiliza os itens para você já ir desconsiderando alguns itens. Por exemplo, agora, eu vou descer o número 9... Aqui na minha conta, eu vou descer esse número 9 aqui. Vai ficar 29 dividido por 4. Vamos supor que você não soubesse fazer de cabeça 29 dividido por 4. Qual é o número mais próximo? Você ia olhar aqui nas opções e você vai testar. Primeiro o número 7, depois o número 8. Por exemplo, se eu testar o número 7 aqui, vai ficar 7 vezes 4 dá 28. Com certeza é o 7 aqui, porque é o mais próximo dessa conta. 7 vezes 4 dá 28. E aqui vai sobrar 1. Então, já sei que a resposta tem que ser 27. O único item que começa com 27 é o nosso item A de aprovação aí no concurso do Metrofor. Mas vou continuar aqui a divisão para quem tem dúvida de dividir aqui. Ó. Como tem o número 1 aqui, já desceu todos os números, vou colocar um 0 e uma vírgula aqui. E aí, como a gente vai fazer? 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. E 8 para chegar em 10, vou colocar aqui do lado, sobra 2. Aí você coloca mais um 0 aqui. Ficaria 20 dividido por 4, que dá 5 aqui. 5 vezes 4 dá 20, e 20 para chegar em 20 daria resto 0. Então, 27,25 de fato é a resposta aqui dessa questão. Vamos então aí para a nossa próxima questão. Questão de número 4 diz assim: um retângulo possui 16 metros de perímetro e 15 metros quadrados de área. Um retângulo semelhante a esse possui 64 metros de perímetro. A área desse retângulo é... Cuidado com essa questão, porque se você estiver resolvendo várias questões todos os dias, você vai ter aqui um vício, uma tendência de achar que a questão vai ter que ser resolvida por sistemas de equações. Por quê? Como ele te deu aqui o perímetro do retângulo, você já está aqui viciado, ó, desenha um retângulo. Se aqui embaixo eu chamar de x, lá em cima também vai ser x. Se eu chamar aqui de y, aqui do lado também vai ser y. Se ele te deu o perímetro e o perímetro é a soma de todos os lados, você vai fazer 2x, porque é x mais x, mais y dá 2y, isso é igual a 16, enquanto que a área seria a base vezes a altura, x vezes y, isso vai ser igual à área que ele te forneceu aqui, que é 15, você vai formar então esse sistema de equações. Já falei que quando eu tiver um sistema de equações, onde uma das equações é mais ou menos, e a outra é uma multiplicação, esse sistema vai cair numa equação do segundo grau, e aí você vai ter que calcular o delta, vai fazer uma conta gigantesca para encontrar os valores de quem? De x e de y, que não é o que a questão está te pedindo. A questão não quer saber o valor de x, não quer saber o valor de y, ele quer saber qual é a área do retângulo que é semelhante a esse daqui. Então, como utiliza essa palavra-chave aqui, ó, retângulo semelhante, você não precisa fazer o sistema de equações. Claro que dá para fazer a questão utilizando isso aqui, você encontrando os valores de x e y e fazendo a ideia de proporcionalidade lá com outro retângulo, já que você vai saber o valor do lado aqui. Porém, contudo, eu vou te mostrar aqui uma maneira de resolver essa questão sem você precisar fazer sistemas de equações aqui. Para quem fez sistema de equações, encontrou os valores 5 e 3, se eu não me engano, né? 5 vezes 3 dá 15, aqui em cima dá 5, aqui do lado dá 3, 3 mais 3 dá 6, 5 mais 5, 10 dá 16, de fato. Então, se você fez para o sistema de equações, você encontrou esses lados aqui. Tudo bem, mas eu vou mostrar para vocês
já que a questão fala de semelhança de retângulos aqui, semelhança de figuras no caso, eu tenho esse retângulo menorzinho, que o perímetro dele, vou colocar assim, ó, o perímetro desse retângulo e a área desse retângulo. Ó. O perímetro desse retângulo aqui seria então 16, enquanto que sua área vai ser 15. Já o retângulo maior, ele tem aqui 64 metros de perímetro. E eu quero saber qual vai ser então a sua área. Então a gente utiliza aqui uma ideia chamada de regra de 3, mas aqui é proporcionalidade. Só que a proporcionalidade só posso utilizar com grandezas iguais. Aqui a grandeza é metros elevado a 2, enquanto que a grandeza aqui é metros. Eu não posso fazer essa proporcionalidade se eu não corrigir. Como assim corrigir? Já que aqui eu tenho metros quadrados e aqui eu tenho metros, eu vou corrigir colocando o quadrado aqui. Para me corrigir colocando o quadrado ali, eu teria que elevar ao quadrado essa parte aqui do perímetro aqui, ó, para poder ficar com a mesma unidade da área. Então basta fazer esse detalhe aqui. Você vai fazer, aqui vira uma fração, aqui também vira uma fração. Você vai fazer essa fração aqui elevada a 2. Então você pode resolver a sua questão aqui, a sua questão de proporcionalidade. Só que, quando você for fazer essa questão aqui, você não vai elevar 16 elevado a 2, 64 elevado a 2, por quê? Eu consigo simplificar essa fração 16 sobre 64. Observe só que 16 sobre 64, se você dividir em cima por 16 e dividir embaixo por 16, isso vai dar 1 em cima e 4 embaixo aqui. Então, no lugar de colocar 16 sobre 64, eu vou colocar 1 sobre 4 direto aqui. Ó. 1 sobre 4. Tudo isso aqui está elevado a 2 para corrigir a nossa proporcionalidade. Isso vai ser igual a 15 sobre x. Agora, 1 elevado a 2 vai dar 1, porque é 1 vezes 1. 4 elevado a 2 dá 16. Que é 4 vezes 4, isso é igual a 15 sobre x. Finalmente, a gente vai multiplicar aqui em cruzados. X vezes 1 é igual a 16 vezes 15. Então, aqui vai ficar o quê? X igual a... Porque x vezes 1 dá x, né? 16 vezes 15. Olha só a dica que eu vou te dar aqui, gente. 15 vezes 16. X igual a 15 vezes... O 16 eu posso colocar como sendo 4 vezes 4. Por que eu vou fazer isso? Porque 15 vezes 4 é uma conta mais fácil. Na verdade, 15 vezes 4 é 15 mais 15, que dá 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, essa conta, primeira conta aqui, ó, vai dar 60. E 60 vezes 4 também é fácil fazer. 6 vezes 4 dá 24, desce esse zero, então tá aqui, ó, 240. Então, a resposta dessa questão aqui vai ser 240 metros quadrados, que é então aqui o item D de dado aí. Vamos então para a nossa próxima questão. Vamos então aqui para a nossa questão de número 5, que envolve expressões algébricas, substituição, formando aqui a nossa expressão numérica. Considere a expressão a seguir: x elevado a 2 vezes y menos 2 vezes xy ao quadrado menos 3 vezes x. Qual é o valor dessa expressão se o x for igual a menos 2 e o y for igual a menos 1? Sempre que a gente for substituir uma expressão com números negativos, não esquece de pôr os parênteses, porque se você não colocar, você pode errar a questão dos sinais. Então vamos lá, vou escrever essa expressão de novo aqui embaixo, ó. X elevado a 2 vezes y menos 2 vezes x vezes y elevado a 2 menos 3 vezes x. Observe que eu coloquei aqui a multiplicação indicando, para ficar visível que isso aqui é uma multiplicação. Quando eu tenho assim, duas letras juntas, é porque é uma multiplicação subentendida. Então, eu vou substituir no lugar do x pelo valor que ele te deu aqui. X está elevado a 2, não esquece que eu vou colocar o x igual a menos 2, tem que colocar o parênteses, menos 2. Tudo isso vai estar elevado a 2, vezes. O y aqui é menos 1, então vai ficar menos 1, menos 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar menos 2, então colocar parênteses novamente, menos 2. No y elevado a 2 vai ficar menos 1 elevado a 2, menos 3, que multiplica no lugar do x, de novo, parênteses, ó, menos 2. Pronto, substituir os valores. Vamos resolver primeiro todas as nossas potências aqui. Eu tenho essa potência que é menos 2 elevado a 2, eu tenho menos 1 elevado a 2. Então, vamos fazer essa conta bem aqui em cima, ó. Menos 2 elevado a 2. Isso vai dar menos 2, que multiplica menos 2. Menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 2 dá 4, não dá positivo. E o menos 1 elevado a 2, pelo mesmo motivo, vai ficar
menos 1 que multiplica menos 1, e menos de novo com menos dá mais, e 1 vezes 1 vai dar 1 positivo também. Então, eu posso substituir o valor dessa expressão onde tem menos 2 elevado a 2 por 4 positivo, que multiplica. Agora eu vou repetir o restante. Menos 1, menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica. No lugar aqui de menos 1 elevado a 2, a gente encontrou mais 1, então aqui basta colocar o número 1. Menos 3, que multiplica menos 2. Agora a gente vai resolver esses parênteses que nós temos aqui. O primeiro parênteses que aparece é 4 vezes menos 1. Uma expressão a gente primeiro resolve as potências, depois a gente resolve as multiplicações. Se eu resolver primeiro isso aqui, vai dar o quê? 4 vezes menos 1. O número 4 é positivo, o número 1 é negativo, então fica mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1 vai dar 4, então fica menos 4. E nesse daqui, como o 1 aqui não vai interferir no resultado da nossa multiplicação, basta a gente olhar apenas para esse menos 2 vezes menos 2 aqui, ó. De novo, o sinal, ó, menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. E agora, finalmente, a gente vai olhar agora para menos 3 vezes menos 2 aqui. Menos com menos vai dar mais, e 3 vezes 2 vai dar 6. Olha que beleza, o menos 4 vai cortar com mais 4, e vai sobrar apenas, então, o número 6. Portanto, o item correto dessa questão é o item C de casa. Vamos, então, ir para a nossa próxima questão. Questão de número 6 diz o seguinte: assinalar a alternativa que apresenta a equação que possui os números 5 e menos 4 como suas raízes. Essa questão aqui é uma questão bem parecida com uma questão que caiu no Metrofor, naquela questão que caiu lá em 2017, que eu já resolvi aqui no canal, e eu já mostrei aqui uma forma mais rápida de você fazer essa conta. Existe a forma desesperada, que é quando você não souber o que fazer, você vai substituir o número 5 e o número menos 4 em cada uma dessas equações e verificar quais dessas equações sempre vai dar o valor zero aqui. Só que isso aí vai gastar muito tempo, você precisa ter esses macetes aqui na cabeça, que é o quê? Se eu quero encontrar os valores aqui, aliás, se eu quero encontrar a equação que tem as raízes x1 igual a 5 e o x2 igual a menos 4, você está atrás dessa raiz aqui, ó, x elevado a 2, menos, vou colocar aqui, ó, s, aqui é um s, x, mais, no lugar aqui do outro número, eu vou colocar um p, e eu vou explicar para vocês como eu expliquei da última vez. Esse s aqui é o que nós chamamos de soma das raízes, e esse p aqui é o que nós chamamos de produto das raízes. Então, eu vou multiplicar os dois números e vou colocar no lugar desse P, e eu vou somar esses dois números e vou colocar no lugar do S, e eu já vou ter de cara aqui a nossa equação do segundo grau aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor de S, que vai ser somar esses dois números aqui, ó, 5 mais menos 4, só que mais com menos vai dar menos, então fica 5 menos 4, isso vai dar exatamente 1. Enquanto que o produto vai ser 5 vezes menos 4. Só que um número positivo vezes um número negativo dá negativo, e 5 vezes 4 vai dar exatamente 20. Então, substituindo aqui a nossa conta, vai ficar x elevado a 2. No lugar do s aqui, no caso o s é 1, ó, a soma deu 1. Então, vai ficar menos 1 vezes x, que dá x, mais o p, que no caso é menos 20. Então, já que estou substituindo, boto um parênteses. Isso tem que ser igual a zero. Portanto, a nossa conta fica x elevado a 2 menos x, mais com menos dá menos, 20, isso é igual a zero. Portanto, o item correto da nossa questão tem que ter x elevado a 2 menos x, menos 20 igual a zero, que está exatamente aqui no item C de casa. Vamos então ir para a nossa próxima questão. Questão de número 7 diz o seguinte: um funcionário aplicou seu dinheiro em um fundo de investimento que trabalha com juros simples. Olha, é a primeira vez que eu estou resolvendo questões que envolvem juros simples. Tem assim, qual é a taxa de juros ao mês se ele investiu em abril, aqui foi em abril, no mês 4, R$500, e resgatou R$550 em agosto? Bom, como é juros simples, a gente tem que primeiro lembrar da fórmula para calcular os juros simples. O juros simples é igual a CIT. Então, o juros simples é igual a CIT, onde esse J aqui é o nosso juros, esse C é o que nós chamamos de capital, que é o valor que ele aplicou inicialmente, então aqui é o capital, o I é a nossa taxa e o T é o nosso tempo.
Então, eu vou encontrar aqui quais são os valores que a questão te forneceu. Ele disse que ele aplicou aqui, então, em abril, R$500. Então, eu tenho aqui que o C, que é o meu capital, é igual a R$500. Ele falou que resgatou 550. Ora, se ele aplicou 500 e ele resgatou 550, quer dizer que ele ganhou R$50. Ele ganhou R$50 com os juros. Então, os juros aqui é que vai ser R$50. Ok. Então, já encontrei o capital, já tenho os juros. Ele quer saber qual é a taxa da questão. Então, ele quer saber o I. Lembrando que a taxa sempre vem em porcentagem. E ele falou aqui também a questão dos meses. Ó. Ele investiu em abril e ele resgatou em agosto. Então, quantos meses se passaram depois que ele investiu de abril até agosto? Então, você vai fazer esse esquema aqui, ó. Agosto, depois agosto vem maio, depois junho, depois julho, depois o próprio agosto. Como ele investiu aqui em abril, ele vai começar a ter o primeiro desconto no mês de... Aliás, o primeiro valor de juros no mês de maio. Então, 1, 2, 3, 4 meses. Então, eu tenho aqui que o tempo vai ser 4 meses aqui. Então, basta agora a gente substituir esses valores na nossa fórmula. Vai ficar, então, no lugar dos juros, que é 50, eu vou colocar aqui, então, que 50 é igual ao capital, que foi 500, vezes a taxa que eu estou atrás, vezes o tempo aqui, que no caso foi 4 meses. Então, a gente vai fazer aqui essa multiplicação, ó, vai ficar 50 igual a 500 vezes 4 vai dar 2.000, vezes o I. E aí eu posso cancelar esse zero que está do lado esquerdo com o zero que está do lado direito. E eu posso passar o 200 que está multiplicando e dividindo, vai ficar então 5 sobre 200. Isso é igual ao valor da nossa taxa aqui. Ó, como essa fração é igual a I, então eu posso dizer que o I é igual a essa fração aqui. Então eu vou colocar o I desse lado de cá. Ó. Então a taxa é igual a 5 sobre 200. Observe que as nossas opções estão tudo em porcentagem. E lembrando que porcentagem é um número sobre 100. Aqui eu tenho um número sobre 200. Então, para mim poder transformar essa fração aqui em um número sobre 200, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir em cima e embaixo por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu quero que esse 200 vire o 100. E 200 dividido por 2 dá 100. Professor, mas aqui em cima vai dar quebrado. Não tem problema. Então, vai ficar assim. 5 dividido por 2 dá 2,5. E embaixo vai ficar o que eu queria aqui, que é 200 dividido por 2 dá 100. Então, a minha taxa que vai ficar 2,5%. 2,5%. Portanto, o item correto dessa questão aqui vai ser o nosso item D de dado. Vamos então ir para a nossa próxima questão. Questão de número 8 diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um polígono regular é dos 2.880. Logo, a medida do ângulo interno desse polígono é... Observe que como o polígono ele é regular, quer dizer que todos os ângulos desse polígono são iguais, né? Como se eu tivesse um triângulo retângulo, aliás, um triângulo equilátero, todos os ângulos aqui são iguais, a gente pode chamar que esse triângulo é um polígono regular. Ou então um quadrado, né, que tem todos os lados e todos os ângulos também iguais aqui. Então, essa figura que ele está falando é um polígono regular, tem todos os lados e todos os ângulos que são de mesma medida. Ele está dizendo que a soma dos ângulos internos deles vai ser, então, 2.880 graus. Para você saber qual é o valor do ângulo interno, de um ângulo interno, tem que pegar esse 2.880 graus e dividir pela quantidade de ângulos que tem esse polígono. Só que para mim poder saber a quantidade de ângulos que tem esse polígono, basta saber quantos lados tem esse polígono. E você lembra que para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o polígono, você calcula assim, você pega n menos 2, que multiplica então 180 graus. Até faço o exemplo, ó. Se aqui no lugar do n eu colocar 3, que é o nosso triângulo, ó, o nosso triângulo tem 3 lados, ó, 1, 2, 3. Se eu colocar aqui 3, fica 3 menos 2, que multiplica 180. 3 menos 2 dá 1 vezes 180, que dá realmente 180. E você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de fato, é 180 graus. Então, essa é a nossa fórmula para encontrar o valor da soma dos ângulos internos. Eu boto aqui no lugar do n o número de lados, e eu encontro, então, o valor da soma dos ângulos internos. Só que aqui na questão ele te deu a soma dos ângulos internos. Então, você vai colocar no lugar do S, 2.880, e isso vai ser igual a essa expressão. Então, em outras palavras, essa expressão todinha aqui é igual a 2.880. Então, vai ficar assim, ó, n
menos 2, que multiplica 180. Isso é igual a 2.880. Sempre que eu tiver uma multiplicação aqui, e eu tiver um zero de um lado e um zero do outro, eu já vou simplificar essa conta. Então aqui vai ficar 18 vezes n, 18n, menos 18 vezes 2, dá 36. Isso é igual a 288. Passa esse menos 36 para o outro lado, vai ficar 18n igual a 288 mais 36. Vou fazer essa conta aqui do lado. 288 mais 36. Ora, 6 mais 8 dá 14, vai 1 lá para cima. 3 mais 8, 11, mais 1 dá 2. 12 no caso, né? E 1 mais 2 dá 3. Então aqui vai ficar 18n igual a 324. Então passa agora o 18 dividindo, vai ficar 324 dividido por 18. Se você fizer essa conta aqui, vai dar exatamente 18. Então o polígono que a gente está atrás é um polígono que tem 18 lados. Se ele tem 18 lados, ele tem também 18 ângulos internos. Só que a questão pede apenas um ângulo interno. Então eu vou pegar então a soma dos ângulos internos e dividir por 18, né? A fórmulazinha seria S sobre N aqui no caso. Então no lugar aqui do S eu vou colocar 2.880 dividido por 18. E aqui de novo eu vou utilizar os nossos itens que nós temos aqui para poder resolver essa divisão aqui de uma maneira mais rápida. 288 dividido por 18. O 2 não dá, mas o 28 dá. 28 vai ficar então o número 1 aqui. De fato, todos os itens começam com o número 1 aqui, então isso não vai ajudar em nada. 1 vezes 18 vai dar então... Tá faltando só um zero aqui, né? 1 vezes 18 vai dar então 18. 28 menos 18 vai dar 10. Desce então o número 8 aqui. Que número vezes 18 dá mais próximo de 108? Bom, vamos ver aqui a conta. Vamos pegar aqui o 18 vezes, sei lá, vou botar 6 aqui. 6 vezes 8 vai dar 48. Sobre o 4. 6 vezes 1, 6, mais 4 dá 10. Ou na mosca, 108 aqui, né? Então aqui de fato é 6. 6 vezes 18 vai dar 108. Observe que tem que ser um número que comece com 1 e 6, né? O único item que tem 1 e 6 é o item B aqui. Mas aqui seria fácil porque desce o 0 aqui. Eu colocaria o 0 aqui, né? 160 graus. Então é o item B de bola. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 9 diz o seguinte: os irmãos João, José e Josué abriram uma empresa de equipamentos eletrônicos e decidiram que o lucro seria proporcional à quantia que cada um investisse. João investiu então 30 mil, o José investiu 40 mil e o Josué investiu 50 mil. Se o lucro da empresa foi de 90 mil, quanto recebeu João, José e Josué nessa ordem, sabendo que a divisão foi proporcional à quantia investida aqui? Observa só o seguinte, gente. Vou colocar aqui a abreviação dos nomes deles, João, José e Josué, da seguinte maneira. O João vai ser esse aqui, ó. O J-A-T-I-O. O Josué vai ser o JS. Aliás, o José vai ser o JS, enquanto que o Josué vai ser o JE e o tio aqui. Pronto, só para abreviar o nome deles. Cada um investiu quanto? O João investiu, no caso aqui, 30 mil. O José investiu 40 mil. E o Josué investiu 50 mil. Observe que eu não estou colocando aqui os 3 zeros para não ocupar muito espaço aqui, porque a gente tem pouco espaço aqui, mas fica assim, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Pergunto que juntando os três, né, quanto é que foi a quantia que os três juntos investiram juntos? Vou somar aqui. 30 mil mais 40 mil dá 70 mil, mais 50 mil vai dar 120 mil. Então os três investiram juntos 120 mil. Eu pergunto, quanto foi o lucro que eles obtiveram? Obtiveram 90 mil. Lembrando de novo que todos esses números aqui é mil, né? Na casa dos mil. Só que eu estou ocultando os 3 zeros de cada um aqui. Cada um tem que ter os 3 zeros aqui. Então, 30 mil, 40 mil, 50 mil, se eu somar dá 120 mil. E o lucro que eles obtiveram foram de 90 mil. Questões que envolvem proporcionalidades dessa forma, eu quero encontrar então que número vezes 120 vai dar o 90. Porque esse número que eu encontrar, eu vou multiplicar o 50, vou multiplicar o 40 e vou multiplicar o 30 para ficar o quê? Proporcional.
Então, eu tenho que descobrir que número vezes 120 dá 90. Quando eu descobrir que número é esse, eu vou colocar aqui em cada um desses valores aqui, ó, em cada um dessas contas, para descobrir quanto é que o João vai receber, quanto é que o José vai receber e quanto é que o Josué vai receber. Aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou multiplicar um número 120 que é maior que 90 e vai dar 90? Não faz sentido a questão aqui. Faz sentido porque eu não vou multiplicar por um número que é inteiro, né? Eu vou multiplicar por um número que é quebrado. Então eu vou resolver essa pequena equação aqui, ó, 120 vezes que número, vou chamar de x, dá igual a 90. Então vamos lá, vou cortar logo esse zero que tem aqui de um lado com o zero que tem do outro. Então vai ficar x igual, o 12 que está multiplicando passa dividindo, 9 sobre 12. Eu vou simplificar essa fração, dividindo por 3 em cima por 3 embaixo. Então em cima vai ficar 3 e embaixo vai ficar 4. Então quer dizer que eu multipliquei por 3 quartos. Ó. Vamos multiplicar 120 por 3 quartos para obter, então, 90. Então, eu tenho que multiplicar cada uma dessas contas aqui por 3 quartos, para saber quanto é que cada um vai receber. Então, a proporcionalidade, a constante de proporcionalidade é 3 sobre 4 aqui. Então, eu tenho que multiplicar cada um aqui por 3 sobre 4. Só que observa só o que? As opções, cara. As opções sempre vai te dar aqui um norte, um guia de como você vai fazer essa conta de uma maneira mais rápida. Observa, vamos olhar aqui, ó, que o primeiro valor que aparece, que é esse quadradinho aqui, esse primeiro valor vai ser do João. Esse aqui vai ser do Josué, aliás, do José, e esse vai ser do Josué. Observe que no do João, todos os valores são diferentes aqui, ó. Aqui é 22.500, 22.000, 21.500. Então, são todos os valores diferentes. Enquanto que o do José, eu tenho aqui, ó, 30.000 e 30.000, são iguais. Enquanto que o do Josué, eu tenho aqui 37.500, 37.500. Então, eu vou resolver quais das contas. Eu primeiro faço da do Josué, pego 50 vezes 3 quartos. Ou eu faço primeiro da do José aqui, 40 vezes 3 quartos. Ou eu faço primeiro do João, que é 30 vezes 3 quartos. Ora, se eu fizer do José, corre o risco dessa conta dar 30.000 e eu ficar na dúvida se é o item C ou o item D. Eu tenho que ser a pessoa mais rápida possível nesse tipo de questão. Se eu fizer do Josué, 50 vezes 3 quartos, corre o risco de dar 37.500 e eu ficar na dúvida se é o item A ou se é o item B. Então, para poder fugir dessas questões aqui, eu vou fazer só o do João, porque o do João vai me fornecer um valor e esse valor vai ser único aqui nas opções, porque todos os valores são diferentes. Então, eu vou abordar essa estratégia aqui, eu vou resolver só essa aqui e eu já vou marcar o item correto. Ó. Então, eu tenho que multiplicar 30 vezes 3 quartos, mas lembrando que é 30.000, né? 30.000, desde o início é 30.000, vezes 3 sobre 4. Então, vamos multiplicar 30.000 vezes 3, isso vai dar 90.000 sobre 4. Então, a gente tem que dividir 90.000 por 4. E, de novo, eu vou utilizar as opções. Como eu estou indo atrás do João, eu vou atrás desses números aqui. Eu já sei, ó, por exemplo, o 9 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, 9 menos 8 dá 1, desce o 0. 10 dividido por 4 também dá 2 aqui, né? Porque 2 vezes 2 dá 8. Aliás, 2 vezes 4 dá 8. E fica o 10 menos o 8 que vai dar 2 aqui. Observe que eu já tenho aqui 22. A minha resposta vai ser 22 alguma coisa. Vamos olhar as opções. 24, 21. Então tem que ser ou 22.000 fechado ou 22.500. Agora vai fazer o que, gente? Agora vai descer mais um zero aqui, vai ficar 20. E 20 dividido por 4 vai dar 5. Porque 5 vezes 4 que vai dar 20. Então aqui vai ficar 0, né, na subtração. Então observe que tem que ser 2, 2, 5. O único item que tem 2, 2, 5 é o nosso item D de dado aqui, ó. 2, 2, 5. E o resto seria esses dois últimos zeros que eu tenho que colocar, ó. 0, 0. Então 22.500 vai ser para o João. Então eu já sei que o item correto tem que ser o item D. O professor precisa calcular o restante? Não precisa calcular o restante porque o único item que tem um João sendo 22.500 é o item D. Então você já ganha um pouquinho de tempo aqui. Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 10. Em um estacionamento há carros e motos. Para se verificar a quantidade de carros e de motos estacionados no momento, a única informação disponível é de que entraram 150 veículos com um total de 498 rodas, desconsiderando os steps aqui. A quantidade de carros e motos no estacionamento é T. Então vamos lá.
Como ele te deu aqui 150 veículos, então pode ser carros ou motos, então eu tenho que carros mais motos tem que dar 150. Enquanto que aqui as rodas, né, como cada carro tem 4 rodas, aqui fica 4C, mas cada moto tem 2 rodas, 2Ms, isso é igual ao total de rodas, que é 498. Então nós formamos aqui o nosso sistema. O sistema é um pouquinho chato, porque os números são grandes aqui, então vai envolver aqui uns cálculos que pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas observa só que no item A, ele disse que tem 97 carros e 55 motos. Mas peraí, 97 mais 55 vai dar quanto? 5 mais 7 dá 12, sobe 1. 9 mais 5, 14, mais 1, 152. Se o item A fosse o item correto, daria dando 152 veículos. Aqui na nossa questão, a gente sabe que tem 150 veículos. Então, não pode ser o item A aqui. Então, a prefeitura aqui, essa banca, ela colocou esse item aqui só para ver mesmo se o candidato está prestando atenção, porque o item A não pode ser marcado. Vamos ver o restante aqui. 105 mais 45 dá 150. Ok, pode ser o item A, B. 84 mais 66 também dá 150. 99 mais 51 também dá 150. Então, utilizando só essa primeira equação aqui, a gente já consegue eliminar um item, sobra 3 itens possíveis aqui. Agora, como é que a gente faria para fazer esse sistema de equações? Tem a forma utilizando a substituição e tem a forma utilizando então aqui a subtração de equações. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o método da subtração, que no caso a gente chama o método da soma. Eu vou multiplicar a primeira equação, para eu poder eliminar aqui o número de motos, vou multiplicar por menos 2. Ó. Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 2, porque eu quero que aqui fique menos 2, para poder cancelar com esse mais 2 aqui. Então, nosso sistema vai ficar, então, menos 2 vezes C, menos 2C, menos 2 vezes M, menos 2M, igual 150 vezes menos 2, menos 300. E aqui embaixo, só repetir, 4C mais 2Ms, isso é igual a 498. A gente vai somar aqui, então, essas duas equações. Observe, então, que menos 2M vai embora com mais 2Ms, então fica só 4C menos 2C dá 2C. Isso é igual a 498 menos 300, isso vai dar 198. Portanto, aqui, o número de carros vai ser 198 dividido por 2. Se você fizer essa conta aqui, se fosse 200 dividido por 2, isso seria 100, né? Como é 198, isso vai dar 99 carros. Então, o número de carros aqui tem que ser 99. Eu não preciso calcular o número de motos, porque o único item que tem número de carros igual a 99 é o item D. Então, tá aqui o item D de dados. Consequentemente, o número de motos tem que ser 51. Vamos então ir para a nossa próxima questão. Seja um triângulo retângulo, já vou desenhar então o nosso triângulo retângulo aqui. De catetos 3 e 4, aqui é 3, aqui é 4, opa, já tô ciente de que triângulo retângulo é esse, que é o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai encontrar o valor da hipotenusa aqui igual a 5 aqui, porque esse aqui é conhecido, ó, 3, 4, 5. Se dobrarmos, dobrar é multiplicar por 2. Se dobrarmos a medida dos catetos, a medida da respectiva hipotenusa será quanto? Bom, se eu dobrar, eu vou formar um triângulo maior, né? Um triângulo retângulo maior. Ficou muito feio aqui, calma aí. Triângulo retângulo maior. Se eu vou dobrar, então vou multiplicar por 2. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Já que eu estou proporcionalmente, aqui é uma semelhança, então eu tenho que dobrar então, a minha hipotenusa, que é 5. Então vai ficar 10 aqui. Então o item correto tem que ser 10 centímetros, que é o nosso item B de bola aqui. Questão moleza. Você pode utilizar o teorema de Pitágoras se você não conhecer esse triângulo 3, 4, 5. Mas o fato é que se você dobra cada um dos lados, você tem que dobrar também a hipotenusa. Vamos então ir para a nossa próxima questão. Questão de número 2 diz o seguinte: 12 pessoas representantes de torcidas organizadas estão reunidas numa sala. 4 flamenguistas, 4 tricolores e 4 vascaínos. Elas decidem formar um grupo de trabalho composto por 2 flamenguistas, 2 tricolores e 2 vascaínos.
O número de diferentes grupos que podem ser formados é igual a. Então é o seguinte, nós temos aqui 4 flamenguistas, temos 4 tricolores, e nós temos também aqui 4 vascaínos. E eu quero formar comissões, grupos, com 2 flamenguistas, 2 tricolores e 2 vascaínos. E observe que eu tenho que escolher 2 flamenguistas de 4 e 2 tricolores de 4 tricolores e 2 vascaínos de 4 vascaínos. Por que eu estou frisando essa letra E aqui? Porque o I aqui é uma multiplicação subentendida, né? Então a gente tem que encontrar essas possibilidades e multiplicar cada uma delas. Observe que todas são iguais, né? Então assim, de quantas maneiras eu consigo escolher 2 flamenguistas de 4 flamenguistas? Vamos supor que primeiro eu escolho o José aqui, depois escolha o Jacinto. Então tá aqui, o José e depois o Jacinto. Depois, se eu fizesse uma outra escolha, pegando primeiro o Jacinto e depois o José, eu te pergunto, seriam duplas diferentes? Seria uma escolha diferente? Não, porque a ordem aqui não importa. Se a ordem não importa, a gente utiliza combinação. Então eu vou fazer assim, eu vou calcular a combinação de 4 tira 2, combinação de 4 tira 2, combinação de 4 tira 2, eu vou multiplicar todas essas combinações. Então, combinação de 4 tira 2 vezes combinação de 4 tira 2 vezes combinação de 4 tira 2. Ainda bem porque todas as combinações são iguais, então basta calcular uma combinação e substituir em todas aqui. Então vai ficar assim, ó, combinação de 4, 2 seria então 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Então, combinação de 4, 2 vai ficar igual. 4 fatorial vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 4 menos 2 dá 2 fatorial. Mas 2 fatorial, gente, é 2 vezes 1, que dá 2. 2 fatorial também dá 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente pode cancelar aqui alguns números. Ó. 2 vai embora com 2. Se 2 vai embora com esse 4, ficando 2 aqui em cima. Portanto, a combinação de 4, 2 fica sendo esse 2 que sobrou, vezes esses 3, vezes esse 1, que vai dar exatamente 6. Então, já sei que a combinação aqui, existem 6 maneiras de escolher 2 flamenguistas de 4 flamenguistas, 2 tricolores de 4 tricolores e 2 vascaínos de 4 vascaínos. Então, basta a gente multiplicar essas quantidades aqui. Ó. No lugar da combinação, eu vou colocar, então, 6 vezes 6 vezes 6 aqui. Então, 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 dá 216. Portanto, o item correto dessa questão é o nosso item D de dado. Vamos aí para a nossa 13ª questão. Vamos então aqui para a questão de número 13. Eva, Bia e Gal encontram-se para almoçar e estavam com bolsas parecidas, mas com cores diferentes. Uma bolsa era cinza, outra era marrom e outra era preta. Das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira aqui. Então, só posso considerar uma dessas afirmações como sendo verdadeira. Eva está com a bolsa preta. Bia não está com a bolsa marrom. Gal não está com a bolsa preta. É correto afirmar que? Então, a gente precisa fazer aqui uma análise dessas questões de verdadeiro ou falso. Mas primeiro eu vou colocar o seguinte. Nós temos aqui a Eva, a Bia e a Gal. Então, vou botar aqui Eva com E, Bia e a Gal. Quais são as cores de bolsas que nós temos? Cinza, vou colocar aqui o cinza. A outra é a marrom, M de marrom. E vou colocar preta, P. E a gente vai fazer a seguinte análise. Já que só tem uma única afirmativa verdadeira, então vou considerar que a primeira é verdadeira. Então, automaticamente, essas duas aqui tem que ser falsas. Vamos ver se a gente vai entrar em alguma contradição aqui. Eva está com uma bolsa preta. Já que eu estou considerando verdadeiro, então Eva está com a bolsa preta, então vou ligar a Eva com a bolsa preta aqui. Perfeito. Bia não está com a bolsa marrom. Ora, como eu estou considerando essa afirmativa falsa, já que só tem uma verdadeira aqui, e ele está dizendo que não está, é porque a Bia está com a bolsa marrom aqui. Então a Bia vai ser ligada com a bolsa marrom e até agora não teve nenhum problema. No item 3 tem Gal não está com uma bolsa preta. Ora, como isso aqui eu estou considerando falso, se eu digo que ela não está, é porque na verdade ela está. Então a Gal está com a bolsa preta. E aqui a gente tem um problema, né? Porque tanto a Eva como a Gal
ambas estão com a bolsa preta, só que aqui na questão disse que todas elas estavam com bolsas diferentes, né, com cores diferentes. Então não pode ser essa configuração aqui, VFF. Então a gente vai considerar outra configuração, que seria o quê? Colocar o F aqui em cima, o V aqui no meio e o F aqui. Então eu vou considerar agora esse item 2 aqui como sendo verdadeiro. Ora, se o item 1 é falso, tem assim, Eva está com a bolsa preta. Isso quer dizer que Eva não está com a bolsa preta. Então, se a Eva não está com essa bolsa preta aqui, ou ela está com a cinza ou ela está com a marrom. Uma dessas duas aqui. No item 2 tem, Bia não está com a bolsa marrom. Isso aqui é verdadeiro, a gente está considerando como verdadeiro, então a Bia aqui não está com a bolsa marrom. Então, ou ela está com a cinza, ou ela está com a preta. E no último item tem, Gal não está com a bolsa preta. Como eu considerei isso como sendo falso, então quer dizer que Gal está com a bolsa preta. Então, Gal aqui está com a bolsa preta. Observe que a Bia ou estava com a bolsa cinza ou com a bolsa preta, só que a preta está com a Gal. Então, a Bia tem que ficar automaticamente com a cinza. E observe que a Eva ou estava com a cinza ou com a marrom, só que a cinza é da Bia. Então, a marrom automaticamente é da Eva. Então, observe que esse esquema aqui não entra em nenhum conflito, nenhuma contradição. Se você tentar agora colocar F aqui e verdadeiro aqui, você vai entrar em uma contradição também. Esse item aqui vai contradizer esse item aqui, ó. Então, o item tem que estar com essa configuração mesmo, ó, falso, verdadeiro e falso. Agora a gente vai analisar as opções. Eva tem a bolsa marrom. Eva tem a bolsa marrom. Ok, perfeito. O item A já é o item correto. Vamos analisar o resto. Bia tem a bolsa preta. Bia tem a bolsa cinza aqui, gente, ó. Então, falso. Gal tem a bolsa marrom. Gal tem a bolsa preta. Falso. E Eva está com bolsa cinza. Não, a gente viu que a Eva está com a bolsa marrom aqui. Então, falso aqui. Então, o item correto é o item A de aprovação no concurso do Metrofor. Vamos para a próxima questão. Vamos então aqui para a nossa 14ª questão, que diz assim. O volume de água contido inicialmente em um reservatório com uma forma de um paralelepípedo retângulo de 3 metros de comprimento e 2 metros de largura era igual a 1/3 do seu volume total. Então, eu vou desenhar aqui o nosso paralelepípedo, que seria mais ou menos assim, um retângulo aqui. E aí você puxa essas linhas aqui com o mesmo ângulo de inclinação e a gente já tem aqui o nosso paralelepípedo aqui. Observa só que ele te deu essas informações aqui, ó. A largura aí, né, o comprimento aqui é 3 metros e a largura é de 2 metros. Então aqui eu vou botar 3 metros e aqui é 2 metros. Além disso, ele disse que inicialmente esse reservatório estava cheio em 1/3 de sua capacidade, do volume total. Então vamos imaginar que o volume aqui é X. Eu não sei quanto é o volume, então eu vou chamar o volume de X aqui. Ele disse que inicialmente estava cheio aqui a 1/3 do reservatório. Então, vamos representar aqui 1/3. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, está preenchido com 1/3. Eu te pergunto, se está preenchido 1/3 do volume que é X, está faltando quanto para encher? Está faltando 2/3, que é a fração que complementa 1/3. Então, está faltando encher 2/3. Aí ele fala assim, foram colocados mais 6 metros cúbicos de água nesse reservatório, que ficou completamente cheio sem transbordar. Então, ele colocou aqui dentro mais 6 metros cúbicos de água. E a gente sabe que esses 6 metros cúbicos de água vai equivaler, então, a 2/3 de X. Então, eu já consigo encontrar o valor de X aqui, que é o volume, ó. 2/3 de X tem que ser igual a 6 metros cúbicos, que é o que ele colocou lá para complementar. Então, basta multiplicar o 3, está dividindo aqui, vai ficar 2x igual a 3 vezes 6 dá 18, portanto, o valor de x vai ser 18 dividido por 2, então x aqui tem que ser igual a 9. O que é o x? O x é justamente o volume desse paralelepípedo. Então, aqui nós temos que o volume vale 9 metros cúbicos. Sabendo já o volume, a gente consegue, então, identificar o que ele está pedindo, ó. A medida da altura desse reservatório. Então, ele quer a medida da altura. A altura aqui eu vou chamar de H. A altura é do reservatório inteiro. A gente sabe que para calcular o volume de um bloco retangular ou de um paralelepípedo, basta multiplicar as 3 dimensões. 3 vezes 2
vezes o H tem que dar o volume total que a gente descobriu, que é 9 aqui. Então, 3 vezes 2 vezes o H tem que dar 9. Portanto, 3 vezes 2 dá 6 vezes H, isso é igual a 9. Então, o H aqui vai ser, passo 6 dividindo, então 9 sobre 6. Portanto, o H aqui tem que ser igual a, simplificando 9 aqui por 3 dá 3, e 6 por 3 dá 2, e essa conta é mais fácil de fazer. Então, o H aqui vai ser igual a 3 dividido por 2 dá 1,5 metros. Portanto, a altura desse paralelepípedo seria, então, 1,5 metros, que é o item A de aprovação aí no concurso do Metrofor. Vamos, então, para a nossa última questão do nosso simulado. Questão de número 15 é uma questão um pouquinho trabalhosa. Vamos lá. Uma professora corrigiu 357 provas em 3 dias. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte do número de provas que corrigiu no segundo dia, e no terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. A diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia e no terceiro dia, corrigidas no terceiro dia, é igual a... Então, segue aqui as nossas opções. É o seguinte, vamos montar aqui a nossa questão. Já que ele falou em 3 dias e cada dia tem a sua particularidade, eu vou fazer assim, o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Eu tenho que, então, encontrar as expressões de cada um desses dias aqui, porque quando eu somar essas expressões, tem que dar o total de provas aqui, ó, 357. Então, vamos lá. No primeiro dia aconteceu o quê? Ela corrigiu a terça parte do número de provas que ela corrigiu no segundo dia. Então, se eu considerar que no segundo dia foram corrigidos X provas, no primeiro dia vai ser corrigido X sobre 3, porque vai ser a terça parte do que ela corrigiu no segundo dia. E aí, no terceiro dia, ela fez o quê? No terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. Como no primeiro dia foi x sobre 3, o dobro disso aqui seria 2x sobre 3. Só que tem que somar com 15, porque ela fez 15 provas a mais que o dobro do primeiro dia, que era x sobre 3. Está aqui, ó, 2x sobre 3 mais 15. Eu sei que se eu somar essas três contas, eu tenho que dar o total de provas, que é 357. Beleza. Observa só, gente, que x sobre 3 mais 2x sobre 3, ó, tem o mesmo denominador, a gente repete o denominador aqui, então vai ficar o mesmo denominador, e a gente soma 1x mais 2x dá 3x. Isso é vantajoso para a gente, porque a gente não precisa trabalhar com fração aqui, ó, porque esse 3 vai embora com 3. Repete esse mais x. Esse mais 15 eu vou passar já para o outro lado subtraindo. Vai ficar igual a 357 menos 15. Então, esse 3 aqui vai embora com esse 3. Sobra apenas o x mais x igual a 3, 4, 2. Né? Se você fizer 357 menos 15, dá 342. Então, fica 2x igual a 342. Passo 2 dividindo, eu vou ter então aqui 342 dividido por 2. Isso vai me dar o valor de x igual a quanto? 171 aqui. Eu tenho 171 provas corrigidas em qual dia? A gente vai olhar agora os nossos dias. O segundo dia, nós temos o valor de x. Então, é 171. Então, eu já sei que no segundo dia ela corrigiu 171. E no primeiro dia, não precisa saber quantas provas ela corrigiu no primeiro dia, já que ele quer saber a diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia e o número de provas corrigidas no terceiro dia. Então, no segundo ela corrigiu 171. E no terceiro dia? No terceiro dia ela corrigiu, vamos lá, ela corrigiu 2 vezes x sobre 3 mais 15. Só que o x a gente descobriu que é 171. Então, a gente vai ter que fazer essa continha aqui embaixo, ó. Vou botar aqui, ó, que o terceiro dia ela corrigiu 2x sobre 3 mais 15. Bom, 2 vezes o x é 171, que a gente descobriu ali, sobre 3. Isso aqui eu tenho que somar mais 15. Então, vou primeiro fazer o quê? 171 dividido por 3 aqui no canto. Ó. 171 dividido por 3. 17 dividido por 3 dá 5, porque 5 vezes 3 dá 15. E 17 menos 15 dá 2, desce esse 1. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 fica 21 e aqui fica resto 0. Então, dá 57. Então, aqui nós temos que no terceiro dia fica 2,
que multiplica 171 dividido por 3, a gente viu que dá 57, mais 15. Ora, 2 vezes 57, isso dá 114. Mais 115, portanto, essa conta aqui vai dar 129. Então, quer dizer que no terceiro dia ela corrigiu aqui 129 provas. Ó. Como ele quer saber a diferença entre o segundo dia e o terceiro dia, eu tenho que subtrair. Só que você não consegue tirar de 1, 9. Então, você vai pegar emprestado aqui, vai ficar 6 e aqui vai ficar 1. 11 menos 9 dá 2. 6 menos 2 dá 4. E 1 menos 1 dá 0. Portanto, a diferença foi de 42 provas aqui. Ó. O item correto dessa nossa última questão desse simulado é o item C de casa. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, então clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!